Boa tarde a todos. Estamos aqui em mais uma FIS Week, né, em 2023, com a iniciativa aí da FIS. Agradecendo aqui aos coordenadores, aos produtores dessa oportunidade, dessa semana, que certamente vai ser muito produtiva aí para todo mundo que está na audiência. Nós estamos aqui hoje, então, para poder falar um pouquinho de longevidade e wellness, né, com uma mesa bastante rica, de pessoas muito ilustres. E para começar o nosso papo hoje, né, é importante mencionar o relatório do IBGE que saiu agora, de 27 de outubro de 2023, que traz alguns fatos, né, que não são surpresa, mas que, mediante uma constatação por números propriamente dito, permite com que a gente traga, né, ou materialize essa discussão de uma maneira mais firme. Então, temos aí, né, uma população com a mediana de idade acima de 35 anos, predominantemente de mulheres, né, e com um número de idosos acima de 65 anos que aumentou aí em 10% em relação ao último censo. E aí eu queria começar com esses dados e fazer a primeira pergunta para a Angélica Carvalho, que está aqui conosco, da ANS, de como vencer esse desafio, né, de como levar bem-estar e longevidade para essa população que tanto precisa de saúde. Quais são os principais desafios hoje dentro do sistema de saúde suplementar para tornar isso sustentável, né? A palavra mantém hoje ela é muito ligada aqui na nossa mesa a essa continuidade. Então, como é que fica esse desafio aí, Angélica? Fernando, queria primeiramente agradecer, né, a oportunidade de estar nesse painel maravilhoso e agradecer a iniciativa FIS, que sempre traz para a gente pontos de reflexão que são de construção do nosso sistema de saúde. E eu acho que isso é importante quando a gente tem propósitos, né? E acho que a FIS traz muito essa visão de futuro, né? E o que a gente pode fazer para melhorar. Quero agradecer aqui os meus colegas Alberto, Gata, Mestre, né? E Bruno também por estar comigo aqui nesse momento. E a gente sabe o seguinte, né? Esse grande desafio que nós temos, ele é uma grande oportunidade, eu acredito, né? Porque olhar para o Brasil nesse momento e olhar para o futuro é olhar para não só o futuro do nosso país, como o futuro do próprio planeta, né? Essa questão do envelhecimento, ela é natural na consequência da vida de cada um de nós, né? O que nós vamos ter é um volume maior de pessoas caminhando para essa jornada de vida, né? E isso, obviamente, modifica a construção do cuidado de saúde, os pensamentos em saúde, né? E as soluções que o setor de saúde privado devem construir para que a gente possa ter sustentabilidade, né? E contribuir com um sistema que é mais complexo, que é o sistema público, né? A gente sabe que a saúde suplementar ela existe, mas ela tem essa missão de contribuir também com o sistema público do país, né? Então, se a gente caminhar nessa direção com esse propósito, eu não tenho dúvida, né, que a gente vai conseguir convergir em esforços para uma mudança do modelo assistencial no Brasil, para que a gente possa ver o que a gente pode contribuir da parceria público-privada, qual é o papel do Estado nesse momento, qual é o papel da iniciativa privada nessa relação, e melhorar ainda mais o percurso e a jornada dos cidadãos brasileiros ao longo da sua vida. Acho que esse é o grande propósito, né? E a gente sabe que são grandes desafios, mas são desafios que não são mais, digamos assim, não são mais tão distantes de nós, né? A gente está falando de impacto de 10, 20, 30 anos significativos. Então, se a gente não fizer uma mudança agora, uma mudança, uma virada de chave agora, nesse processo, obviamente, a gente vai ter aí uma dificuldade muito grande de perder essa oportunidade de construir um sistema de saúde que possa ter isso aí, acesso, né? E mudança de paradigma para as pessoas, para que elas possam compreender, né? Que o cuidado e a longevidade é o maior bem que a gente pode ter. Né? Cuidar com a saúde do povo é o maior investimento que um país pode dar à sua população. Né? E para ter esse cuidado de saúde, é importante também a educação do povo. Né? Então, são coisas que estão
muito próximas, né? A gente sabe que até a OMS ensina um pouco isso para a gente, a questão do bem-estar físico, mental, social, não apenas a questão da ausência de dor, de uma dor ou de uma doença, mas a gente precisa agora enfrentar esse paradigma de maneira a entender a nova perspectiva, os novos cenários que vêm pela frente. A gente tem 70% dos contratos coletivos hoje, e são coletivos empresariais, né? E isso muda completamente a dinâmica do sistema daqui de 10 a 20 anos. A gente sabe que o perfil de produção do Brasil e do emprego, da relação de emprego também vai mudar, né? E eu acho que isso é positivo, porque faz a gente transformar como um todo, né? E dá uma característica de trazer mais racionalidade, mais resultado para o paciente e observar realmente os resultados que estamos entregando para a sociedade. Esse é o ponto, né? Cada vez mais. E aí eu acho que rever, né, toda essa dinâmica de mutualismo, discutir eventualmente as discussões de faixa etária para dar mais acessibilidade. E esses acho que são os grandes desafios que a gente tem pela frente. Mas a regulação da agência é dinâmica, tem sido dinâmica, e nós ali da agência e inclusive da nossa diretoria de desenvolvimento setorial estamos olhando para essas mudanças e buscando aí diálogo, né, conversas com o setor para que a gente possa estar construindo uma direção aí melhor para a sociedade. Maravilha, Angélica. Eu acho que a abordagem justamente dessa mudança de paradigma, né, nesse momento de oportunidade que a gente está tendo com a mudança da pirâmide etária, né, é um desafio, e saber que a ANS está empreendendo, né, tá nessa empreitada de maneira dinâmica, né, olhando para essas questões regulatórias, isso traz um horizonte diferente aí para a gente, né? E um detalhe importante que você comentou, né, justamente nessa questão do equilíbrio do mutualismo, que é um dos maiores desafios hoje na gestão dessas carteiras que estão aí em 70% hoje, né, com contratos corporativos e empresariais, está muito associado com justamente a gestão dessas populações que estão junto a essas empresas, né? E aí eu queria aproveitar para fazer a próxima pergunta e trazer o Alberto também para a nossa conversa aqui, né, que está aqui conosco, para poder comentar um pouquinho sobre essa dinâmica, né, de gestão de saúde nas empresas, né? A gente tem visto muito crescer a abordagem hoje em dia de saúde populacional, em especial em saúde corporativa, e aí quando a gente sai desse contexto de sistema e traz para um contexto de gestão de saúde de populações, em que no final acabam montando esse sistema aí, a gente tem alguns desafios nas empresas. E aí eu queria perguntar para o Roberto daquilo que ele tem visto, daquilo que ele tem estado à frente aí, né, e até pela fundação, sobre esse capítulo especial que a Angélica mencionou com relação à educação para a saúde, né, que hoje é um dado muito importante e pode contribuir muito para o autocuidado, né, que é uma das formas da gente garantir saúde com uma custo-efetividade maior. E além dessa educação para a saúde, como é que tem funcionado esses programas preventivos dentro das instituições, né, que tem ali uma população relativamente fixa, né, ou com um trânsito menor, diferente das operadoras de saúde, e que pode construir esse novo paradigma aí de saúde com longevidade e bem-estar. Como é que você tem visto isso, Alberto? Bom, Fernando, obrigado pela pergunta. Fácil, né, Angélica, em 7 minutos responder a tudo que ele falou. Agradecer o convite do FIS, é muito um prazer dividir a mesa com a Angélica, e a gente acompanha nos últimos anos a luta árdua dela pessoalmente, no sentido de trabalhar essa questão, de qualificar. Eu acho super importante. E uma alegria dividir a mesa com o Bruno. Super curioso com o que a RD está aprontando aí, né? Está fazendo, porque as farmácias nos Estados Unidos e em outros países
tem assumido um protagonismo como um player, então é um prazer dividir a sessão com o Bruno também. Bom, eu acho que essa questão, que muitas vezes o pessoal coloca como nova, né? Empresa criando diretoria de felicidade, né? É impressionante. É algo que na National Wellness Institute há 30 anos a gente já, que eu participava do board, a gente já discutia isso, sabe? É o equilíbrio entre a saúde física, mental, social, financeira, espiritual, social, onde o todo é maior que a soma das partes, e a gente tem que promover isso, né? Então, eu acho muito sugestiva o tema da sessão, né? Longevidade, isso é wellness, né? É bem-estar, né? Eu sou um pouco cético que plano de saúde possa promover o wellness, né? A gente está aí, eu até compartilhei com uma entrevista com o pessoal de Harvard, a expectativa de vida do americano diminuiu esse ano, Bruno, diminuiu, cara. Então, assim, os planos de saúde são planos realmente de doença. Eles podem ter alta tecnologia, excelentes hospitais, excelentes equipamentos, mas não conseguem fazer muita coisa. Porque, na verdade, educação, informação, hoje não é suficiente, que a gente está... A água está batendo no nosso peso. Porque a gente tem, acima de 65 anos, nós temos 60% dos brasileiros são hipertensos. 1 em cada 5 são diabéticos, né? Então, essa turma, não adianta mais a gente falar, a gente vai ter que mudar. Vai ter que restringir acesso a alimento não saudável, vai ter que mudar as cidades para que as pessoas se movimentem mais, vai ter que reduzir a taxa de poluição nas grandes cidades, vai ter que reduzir a desigualdade, onde as pessoas tenham acesso a comida de qualidade, a transporte de qualidade, a habitação de qualidade. Então, é ingenuidade da gente a gente imaginar que o sistema de saúde, público ou privado, e particularmente o privado, que é um seguro, vá melhorar o wellness, o bem-estar da população, né? Então, a gente não é naive, né? A gente não quer vender isso, né? Eu acho que se o sistema de saúde, público ou privado, a gente está falando do privado, conseguir ter o Know Your Numbers, olha, eu tenho minha carteira, eu sei quem são os hipertensos, eu sei quem são os diabéticos, eu sei quem são os obesos, eu estou cuidando deles. Tá bom demais. Mas eu duvido que uma operadora possa dizer, eu sei quem são os meus diabéticos. Eu duvido, né? Eu não sabe. Então, quanto mais cuidar, né? Quanto mais cuidar, e quanto mais ainda, né, Fernando, promover o wellness. Já é um negócio mais... Então, eu acho que o mato está alto. Na minha opinião, o mato está alto. Eu acho que a gente tem que pegar... Se a gente fala em sustentabilidade, a gente tem que aparar o mato alto. Isto é, do que o brasileiro mais morre? Do que o brasileiro mais morre? É derrame, é AVC. O brasileiro mais morre de AVC. O que causa AVC principalmente? Hipertensão, né? Então, o que a gente tem que fazer? Os sistemas têm que estar prontos para atender qualquer suspeita de AVC. Se eu tiver uma suspeita de AVC, eu preciso fazer uma tomografia e fazer o tratamento medicamentoso em menos de 1 hora, né? Então, eu preciso saber fazer isso. Então, o sistema hospitalar precisa estar preparado para fazer isso. Agora, por outro lado, eu preciso, pelo menos, controlar os hipertensos, por exemplo, né? Então, eu acho que as operadoras precisam estar mais atentas a esses alertas que a ANS tem feito já há muitos anos da importância de cuidar da sua população, a importância de olhar os números
E olhar os números não é olhar o faturamento, não é olhar a sinistralidade. Olhar a sinistralidade é olhar no retrovisor. Mas o operador só olha a sinistralidade. Eu não olho seus números. A ANS produz muitos números, né, Angélica? Mapa assistencial, muitos números para você acompanhar a sua população. Não é só sinistro, não é só a conta médica. Então, eu acho que a gente tem um caminho muito, muito importante a percorrer, e eu fico contente que o FIS tenha levantado essa bola para a gente bater um papo aí hoje. Obrigado aí pela introdução, Fernando. Muito importante que você trouxe, Alberto, porque ter o conhecimento dos números, né, é a primeira etapa para um bom planejamento e para uma boa construção de um programa de prevenção. Né? E quando você faz essa provocação sobre ter o gestor, né, conhecendo os seus números e conhecendo os números que de fato vão fazer a diferença nesse planejamento, eu acho que isso é um dos maiores desafios e que também é uma oportunidade da gente seguir adiante. Como você disse, né, as oportunidades são grandes, a gente está com o mato alto, né, que é uma expressão que se usa muito em gestão, no sentido em que há muito por fazer, né, e que fazendo mesmo uma quantidade inicial ali, coisas mais simples, consegue ter um impacto e um resultado interessante. E muitas vezes é conhecendo esses números que a gente consegue olhar para eles de uma maneira mais individualizada, né? E aí eu queria fazer uma pergunta aqui para o Bruno, para trazer ele também para a nossa conversa, né? De que forma aí, né, que o estabelecimento de saúde agora aqui com a RDC 786, né? Se eu não me engano, acho que é esse número mesmo, se tornou agora formalmente um estabelecimento de assistência à saúde, né, essa mudança que teve nas farmácias, e conhece esse cliente muitas vezes de muito perto, né, que está ali com ele muitas vezes ao mês, às vezes, muitas vezes até durante a semana. A gente sabe que tem clientes que vão até mais de uma vez por semana à farmácia, né, em especial esses pacientes que são crônicos e como o Alberto colocou, né, são pacientes que precisam ser acompanhados de perto, e que precisam, né, ter essas duas pontas, tanto o tratamento para agudização, como é o caso do AVC, como também ter as suas causas, né, evitadas aí no cuidado da hipertensão. E aí eu queria então te fazer a pergunta, Bruno, como é que as farmácias, né, podem participar mais ativamente na construção desse sistema de saúde, na gestão de grupos populacionais e eventualmente até no dia a dia mesmo do indivíduo no seu autocuidado, para contribuir para uma longevidade, um bem-estar maior para as pessoas no nosso Brasil aí. Obrigado, Fernando. Boa tarde para todo mundo. Eu também queria, antes de iniciar aqui minha resposta, agradecer ao FIS de novo por esse convite aqui. É sempre um grande prazer fazer parte dessas discussões. Acho que o FIS sempre inova, né, na forma de trazer conteúdos de saúde, e acho que é aí que vem o meu maior prazer. Eu sou um profissional que atua há alguns anos no sentido de tentar realmente buscar caminhos novos para esse sistema que precisa tanto de ajuda no momento atual, né? Acho que a gente já fala há algum tempo das dificuldades do setor, e eu acho que, especialmente depois do Covid, e mesmo durante, a gente começou a ver alguns fatores se agravando, e aí eu acho que surge a necessidade da gente realmente acelerar esses debates e caminhar no sentido de construir um sistema muito mais sustentável e um sistema que entregue saúde para valer, né? Acho que o professor Alberto foi muito feliz aqui falando da questão de um sistema que às vezes, né, é muito mais pautado na doença, que acaba gerando realmente modelos e abordagens mais focados no tratamento, e eu acho que isso acaba, sem dúvida nenhuma, incorrendo em custos e pressões que hoje a gente sente aí todos os efeitos, né? Então, eu acho que, para começar, é sempre bom expressar. Eu fico muito feliz de, representando aqui uma organização como a RD, e talvez um nível mais amplo, né, falando como uma rede varejista de farmácias, né? Eu fico muito feliz em participar de painéis que falam de saúde, que falam de longevidade e que falam de bem-estar, né? Porque justamente eu acho que a grande questão aqui é que a gente precisa mudar o modelo assistencial, né? Acho que a Angélica foi bastante categórica nisso na fala dela, acho que deixa um pouco até a bola quicando para mim, né? Porque quando a gente fala de mudar modelos assistenciais, a gente fala de realmente inventar
novas formas de atender o nosso cliente na busca realmente de uma saúde plena, né? A gente sabe que o hospital é fundamental na saúde de qualquer pessoa, porque quando você agrava alguma condição, você vai precisar de tratamentos mais avançados. A gente sabe que tratamentos por imagem são importantes, a gente sabe, né, que exames diagnósticos são importantes, mas eu acho que existe um fator um pouco esquecido nessa conversa, que são as causas subjacentes das condições de saúde das pessoas, né? Se a gente for olhar e falar o que define de fato longevidade, normalmente você vai cair nas questões mais básicas e mais elementares que às vezes estão absolutamente distantes de qualquer saúde dentro do modelo tradicional, que é a alimentação, né? O professor Alberto falou um pouco disso. Vamos começar a realmente criar barreiras, né? Ou taxar produtos que de repente não promovem saúde alimentar, né? Por que a gente não desonera produtos que vão na direção de oferecer saúde e onera aqueles que, de repente, provocam algum tipo de problema na saúde das pessoas, né? Por que a gente também não promove políticas públicas de saneamento básico, por exemplo, para a gente começar a atacar questões relacionadas às doenças infecciosas, né? O dengue, tem tantos problemas que a gente vê aí, que a pessoa chega no hospital com uma infecção, com um problema que a gente, através de saneamento, a gente pode resolver. Por que a gente não direciona questões relacionadas à própria segurança, questão habitacional, né? Você fala, que adianta eu tentar tratar um indivíduo se ele não tem onde dormir, se ele não tem onde morar, se ele dorme num quarto cheio de mofo, ou cheio de, né, enfim, de condições ali insalubres que possam permitir a manutenção da saúde dele. E também, acho que dentro desse pacote, né, das causas subjacentes, existem as assistências mais simples e básicas que a gente pode prover para o indivíduo, né? Então, vamos manter as pessoas saudáveis, vamos promover saúde mental, vamos promover atividade física, vamos tratar as condições relacionadas a sono, né? Vamos cuidar daquelas pessoas que têm diabetes, que têm hipertensão, como causas naturais e hereditárias, e muitas vezes até causas normais de envelhecimento. Vamos tratar essas pessoas para que elas não piorem a condição e convivam bem com essa condição, na realidade, né? Então, eu acho que é muito dentro dessa visão e desse olhar que eu trago a visão da farmácia, né? E aqui eu não vou restringir esse conceito apenas à Raia Drogasil. Eu acho que esse é um movimento das redes de farmácia como um todo, né? Dos meus concorrentes e acho que do setor como um todo, da farmácia realmente voltar a se inserir nesse sistema de uma maneira muito mais relevante, né? Por quê? Porque a farmácia pode ser uma grande porta de entrada desse novo sistema, né? Quando a gente fala de remodelar e a gente fala de novos modelos assistenciais, por que não a farmácia não pode ser esse local onde as pessoas vão buscar o seu primeiro atendimento? Por que não pode ser na farmácia, os locais onde a gente pode endereçar realmente cuidado coordenado, onde a gente pode endereçar realmente profissionais de saúde em redes mais amplas, alavancando teleatendimento, alavancando testes rápidos, alavancando outras tecnologias que permitem o cuidado de maneira mais remota, né? Vamos lembrar que a farmácia, ela é o lugar que as pessoas recorrem, especialmente quando você vai para os locais mais remotos do país, né? Quando você vai para cidades pequenas, quando você vai para periferias, quando você vai para locais menos assistidos em saúde, muitas vezes a farmácia é o único aparato que tem ali que pode, de fato, servir como um grande hub para a conexão, né, de produtos e serviços de saúde, né? Então, para mim, assim, voltando ao início, né, da minha fala, é uma alegria grande a gente poder estar falando em painéis de saúde sobre esse resgate do papel da farmácia, né? Porque tem muita gente que, às vezes, depois de conversas, né, vem me procurar e falam, nossa, eu tive assim um grande insight depois das conversas que a gente tem, né, com o pessoal de farmácia, especialmente quando eu tenho essa troca, fala, putz, o futuro da farmácia talvez seja exatamente o resgate do passado, lá do comecinho, né? Porque a farmácia lá no início era exatamente esse local, né? Você não tinha o médico nas pequenas cidades, ou muitas vezes até nas grandes cidades, mas você tinha um farmacêutico que ali prestava sua assistência, que muitas vezes resolvia os problemas de saúde das populações, e isso, na verdade, servia realmente como porta de entrada, como esse conceito que eu estava dizendo antes, né? Só que vamos pensar que agora a gente pode resgatar esse papel e, ao mesmo tempo, alavancar muito mais tecnologia e construir realmente um sistema muito mais em rede, alavancando outros profissionais através de tantas tecnologias e plataformas que existem, né? Então, eu acho que esse é o grande olhar, né, que hoje as redes de farmácia como um todo estão compartilhando. E, para mim, é realmente uma satisfação grande pensar que o futuro do sistema de saúde pode passar pela farmácia, justamente por ser esse lugar com todas essas qualidades e atributos que eu tinha comentado, né? Então,
é mais ou menos por aí, a visão vai bem nessa direção. E, de novo, falar de longevidade e falar de bem-estar não é uma tarefa muito fácil, não é muito simples, porque aqui a gente fala que a longevidade e o bem-estar, eles dependem das ações cotidianas, dependem do dia a dia, dependem das pequenas mudanças de hábito, depende de coisas muito simples, que muitas vezes o sistema de saúde tradicional está distante, né? E eu acho que é ali que realmente a gente pode endereçar e talvez, quem sabe, o futuro da saúde tenha um espaço aí mais um pouco maior, né, e um pouco mais direcionado aí para a gente entregar a saúde através desses varejistas farmacêuticos aí, das mais de 80 mil farmácias espalhadas pelo Brasil. Tá? É mais ou menos por aí, Fernando. É interessante a abordagem, Bruno, quando você traz a questão do acesso, né, e do ponto da farmácia como sendo esse ponto de acesso muitas vezes, né? Uma das questões que eu acho que passa para entrega, né, e aí toda a gente fica falando muito de qualidade em saúde, mas acaba ficando um tema meio batido, mas a gente precisa sempre voltar nisso, né? O acesso à saúde, ele precisa ser qualificado, né, também de toda forma. E uma das coisas que eu acho que a tecnologia trouxe, né, e a capacidade muitas vezes de iniciativas que estão fazendo isso de maneira organizada e comprometida, é levar esse acesso qualificado para locais muitas vezes onde a gente não tem o sistema de saúde alcançando, né? Então é interessante essa abordagem, né, essa perspectiva que você traz de como está sendo construído aí esse cuidado com a população, né, através do sistema da rede de farmácias no Brasil, né? E a gente está caminhando para o final aqui, mas eu queria ainda fazer mais uma rodada e dar deixar um tempo para a gente estar conversando um pouquinho. Né? Angélica, como é que Angélica, Alberto e Bruno, né? Uma pergunta para a gente distribuir para os três aí. Como é que vocês enxergam a questão do autocuidado dentro dessa construção de longevidade e bem-estar? O Bruno falou aqui a importância da questão do sono, da alimentação também, né? E como é que vocês veem isso tanto nas operadoras, no estímulo, de repente, da ANS com estímulo regulatório, né? Nas políticas e planejamento dentro da empresa, e como isso pode ser feito, por exemplo, no varejo, né? Lá na ponta, direto com o paciente, né, o consumidor. Aí eu queria fazer mais essa rodada aí, dar uns 3 minutinhos, vocês poderem estar 3 minutos para cada um, aí eu acho que dá para responder essa última pergunta. Então, você está me dando bastante desafios, mas eu vou tentar trazer para você em 3 minutos aí essa questão. Eu acho assim, autocuidado é uma política que tem que ser do nível público, né? A gente precisa pensar o sistema como um todo. A gente tem um país continental com uma diferença muito grande regional, né? E a taxa de cobertura da saúde suplementar no Brasil, por incrível que pareça, ela é baixa na maior parte das regiões brasileiras. A maior parte das regiões do Brasil tem uma cobertura menor que 10% da saúde suplementar. Apesar de que, se você comparar isso, tá, com a quantidade de leitos SUS e privados, a gente soltou um panorama agora recente, panorama da saúde suplementar, vocês vão ficar chocados com o número, mas a gente tem o dobro de leitos privados, não SUS, do que o leito SUS. Para o universo de brasileiros, né, a saúde suplementar entrega muito. A gente sabe do ponto de vista de produção assistencial, do ponto de vista de capacidade, e aí nesse ponto eu acho que algumas reflexões precisam vir à tona, né? O último panorama da saúde suplementar informou, por exemplo, que a gente tem aí 30% de beneficiários que tinham 2 planos e passaram a ter apenas um plano. Isso de junho do ano passado para junho desse ano, né? A gente sabe que houve uma redução da receita das operadoras na saúde suplementar e um aumento do número de beneficiários, né? Então, o papel da iniciativa privada está maior dentro do sistema de saúde brasileiro. Isso traz consequências para que a gente possa repensar realmente essa questão do autocuidado, não apenas jogando no paciente, né, digamos assim, ou no cidadão a responsabilidade dessa assistência, mas no ponto de vista de política pública, do poder público. O que a gente pode fazer para que esse sistema possa convergir num propósito único, né?
e a gente possa olhar, como o Agata colocou aqui, quais são as principais causas de morte, quais são as principais incidências que existem de doenças, para a gente poder tratar preventivamente, tratar antes da consequência maior, mais grave chegar. E aí, informação qualificada é algo que é indispensável. E aí, para isso, o que nós precisamos fazer? Fortalecer a Rede Nacional de Dados em Saúde. A gente precisa qualificar mais o TIS da saúde suplementar. Os operadores precisam trabalhar o TIS como algo que é estratégico para elas, e a nossa transparência de informações pela ANS pode dar mais previsibilidade para o setor, no sentido de identificar, né, quais são as maiores incidências, qual é a maior parte de produção assistencial, os mapas fazerem o mapa assistencial da ANS ser mais fidedigno, e a gente poder ter linhas de cuidado desenhadas de acordo com a capacidade de entrega, né, dessas localidades. A gente sabe que não existe a mesma tecnologia no Brasil inteiro, né? E eu achei que nesse ponto aí, Fernando traz uma coisa muito importante, a participação da indústria, a participação até das farmácias nesse processo de coordenação e gestão de saúde. E como foi importante a política da farmácia popular para o SUS, né, Fernando? Por que não a gente poder integrar isso como uma política para o país como um todo, independente dela ser livre à iniciativa privada, mas entendendo isso também como um bem público? Óbvio que por meio de contratos, né, de planos de saúde e seguros que, de alguma forma, dão garantias contratuais para os beneficiários, mas tem que haver uma interligação desse processo. Não pode ter a gente não pode separar esses dois paradigmas. A gente tem que estar falando de uma coisa só, sabe? E ver qual é realmente o papel para que o setor suplementar possa contribuir de forma muito mais significativa com a entrega para o setor público. Porque a gente está falando aí de uma mudança que vai refletir nas próximas gerações, né? E, eventualmente, para a gente garantir acesso, para a gente garantir qualidade, a gente precisa oportunizar que os custos assistenciais sejam devidamente utilizados dentro de linhas e diretrizes assistenciais organizadas dentro de protocolos e desfechos mensuráveis, dando transparência nas relações contratuais, nas relações das prestações dos serviços, entregas dos serviços com qualidades que possam ser mensuráveis, né? E também políticas de exceção às regras de protocolos e diretrizes, uma vez que a gente sabe que saúde não é algo que é 1 mais 1 igual a 2, né? A gente tem que olhar o sistema, o indivíduo como um todo. Então, a gente precisa fortalecer essas dinâmicas e, obviamente, que nessa construção, se a gente consegue vender, né, cigarro, né, que é altamente tributável e faz mal à saúde, e a gente mata muita gente com câncer no país. Se a gente ainda consegue vender produtos que são altamente ruins para a população, por que não vender saúde no sentido de promover uma política pública, uma política que venha também por meio das operadoras, por meio de outras indústrias que também são contratantes de planos de saúde, para que possa promover realmente um cuidado melhor e uma assistência melhor para os beneficiários. Muito bom. Dentro dessa política de incentivo, então, ao autocuidado, né, que eu acho que de maneira ordenada e vindo, né, através do incentivo, eu acho que isso tem um potencial grande. Como é que você vê isso nas empresas, Alberto? Fernando, inicialmente, eu acho que é empoderar o cidadão, né? Bruno, a gente está vendo aí um monte de iniciativas para prontuário pessoal de saúde, né? Google, Amazon, Apple. Alguém vai ganhar essa parada. E esse dado não é da ANS, não é da operadora, não é da RD, é do cidadão. Então, a palavra de ordem é interoperabilidade. Porque o cidadão vai ser atendido no amparo do Fernando, mas quando ele for procurar um hospital, esse dado evaporou.
Ele pode controlar a pressão alta na RD do Bruno, mas se ele tiver uma crise hipertensiva, ele for para o hospital, ninguém vai saber quanto é a pressão dele. Porque esse dado ficou na RD, morreu. Esse dado morreu no amparo. Isso é crazy. É nonsense, cara. É nonsense. Então a gente não pode falar em sistema de saúde se eu só tenho o meu sistema na minha caixinha, na minha lojinha. Não dá. E a operadora é igual. A operadora compra um serviço de atenção primária. Eu tenho atenção primária agora. Aí quando vai para o hospital, não tem contra-referência. Então, a palavra de ordem agora, e eu acho que o SUS está dando um banho, é interoperabilidade. Então, eu acho que eu acho que assim, a suplementar vai ter que embarcar nos modelos de linguagem do SUS, porque a MCR já padronizou, os hospitais universitários já estão padronizando, usando a mesma linguagem, trocando informações. A rede nacional de dados, se baseando no CPF, não dá para cada empresa ter o seu sisteminha. Não dá. E os dos hospitais nem se fale, né? Não vamos nem nominar o sistema dos hospitais. Então, eu acho que a palavra de ordem é: o cidadão é o dono da informação, não é nenhuma empresa, não é ninguém, cada um é dono da sua informação, e eu tenho o direito de levar minha informação aonde eu for. O jeito de fazer é que a gente já fala há mais de uma década, é interoperabilidade. E eu fico assim, eu fico esperando, né, que a RD faça isso, que a Lucebin faça isso, porque até agora não fizeram. Então eu estou esperando, torcendo que façam. Muito bom. Então, Bruno, dentro desse contexto que o Alberto trouxe com relação à questão de uso de tecnologia para empoderar o consumidor, o paciente, né, com relação até aos seus dados em saúde, e trazendo um pouquinho também dessa questão do autocuidado apoiado, né, ou seja, é o indivíduo ter um parceiro de jornada aí para poder conduzir essas melhores escolhas desse paciente. Como é que isso tem sido visto aí pela RD? Como é que você vê isso no mercado? Quais são as soluções que estão acontecendo aí do ponto de vista de tecnologia, eventualmente de processo, para poder dar para o paciente a capacidade de ter mais informação sobre a sua saúde e apoio para poder gerenciar melhor esse autocuidado? Boa. Eu acho que assim, eu vou dividir minha resposta em duas partes, né? Eu acho que tem uma discussão importantíssima na história do autocuidado, que é a gente conseguir articular o sistema de saúde como uma rede para, de fato, a gente conseguir trocar informações para melhor, né, atender os pacientes e usuários do sistema. Então, esse é um desafio que eu acho que ele é tão difícil de ser feito, esse da articulação das informações e do tão sonhado Open Health, né? Porque ele depende de múltiplas partes, né? Ele depende, sim, de empresas privadas, ele depende do sistema público, ele depende de reguladores, né? E esse é um esforço coletivo que é complexo o suficiente para fazer com que o sonho seja um sonho, né, de alguns anos para se realizar. Mas isso não quer dizer que não seja algo que possa ser feito e que possa ser acelerado, né? Eu acho que cada vez mais esses debates têm acontecido, cada vez mais a gente vê um alinhamento de todos os players de saúde no entendimento da questão do dado como sendo o fator crucial de sucesso do sistema. É muito isso que o professor Alberto estava falando. O que adianta eu fazer uma aferição de glicemia ou de pressão arterial na farmácia se esse dado nunca vai se integrar com uma informação de um prontuário médico do médico que atende aquele paciente, né? São informações que simplesmente elas se perdem ao longo do tempo e você acaba não tendo essa visão integral da saúde das pessoas, né? Veja que aqui eu estou falando de um indicador específico, mas ao longo da nossa vida a gente vai tirando uma série de indicadores que vão ficando pelo caminho e que são essenciais para um contexto mais completo, para a gente tomar decisão e melhor endereçar a saúde das pessoas, né? Vou dar um exemplo mais banal que acontece todos os dias nas nossas lojas, né? Você subir na balança numa farmácia,
aquilo traz para você um indicador de saúde que é importantíssimo ao longo do tempo de ser oferido para você, de fato, conseguir acompanhar a saúde do indivíduo, né? Então, acho que a primeira parte da minha resposta está muito ancorada nesse desafio que eu estou absolutamente hoje dedicado a fazer. Acho que dentro da RD a gente tem realmente um trabalho de integração de algumas health techs que hoje oferecem serviços para o cliente da RD. A gente está integrando isso num único prontuário para enxergar, de fato, uma visão um pouquinho mais ampla da saúde dos nossos clientes, mas a gente sabe que o passo 2 não é só trabalhar com essas empresas que hoje estão mais acopladas, né, no ecossistema da RD. A gente tem que abrir isso para que realmente a gente faça parte de um sistema maior, onde a informação é do indivíduo e aonde a gente consiga simplesmente fazer essas informações fluírem de forma que o indivíduo decide para onde esses dados vão. Esse dado nunca vai ser da RD, esse dado nunca vai ser do Einstein, ele nunca vai ser do Fleury, ele nunca vai ser de nenhum outro ator de saúde específico. Esse dado é do cliente e ele dá a permissão e autorização para que essas empresas utilizem, desde que eles vejam, né, esse cliente veja que o compartilhamento dessa informação de alguma forma traga vantagens e benefícios para a sua saúde, né? Então, acho que essa é uma discussão complexa, mas que eu acho que tem vários ângulos aqui de contribuição acontecendo e eu acho que em não muito tempo a gente vai começar a ver esse sonho se materializando, tá? Do outro lado, e ainda mais objetivamente na questão do autocuidado, eu acho que tem, talvez, a minha contribuição aqui é de um ângulo mais específico do varejo, né? O varejo, ele trabalha cada vez mais no conceito de centricidade do cliente, né? A gente tem que olhar, se tem algumas lições que a gente pode trazer de fora para, de repente, trazer para dentro da saúde, para tentar, de fato, ajudar esse sistema a ser mais eficiente, ser mais eficaz, é a gente começar a colocar, de fato, o paciente no centro das decisões da saúde dele, né? Eu acho que quando a gente fala de autocuidado, a gente por si só está dizendo, né, vamos empoderar os próprios pacientes, os próprios usuários do sistema, para que eles tomem as suas decisões em relação ao seu autocuidado, né? Claro que a decisão sobre uma doença, sobre um tratamento, é sempre o médico, é sempre o profissional de saúde, mas existem muitas decisões, ou a maior parte das decisões relevantes de saúde, que quem toma somos nós, né? É a decisão de fazer uma atividade física 3, 4 vezes por semana, é a atividade de trocar um bolo por uma salada, né? É a sua capacidade de realmente tomar decisões inteligentes sobre a sua saúde. Então, de alguma forma, quando a gente fala dessa, né, da contribuição que a gente pode trazer nessa visão de autocuidado, é muito de entender realmente que o usuário do sistema ele toma decisões, ele pode tomar decisões inteligentes e a gente pode estar aqui no esforço de colocar esse cliente no centro das suas decisões para empoderá-lo e entregar realmente serviços e produtos que vão de encontro com aquilo que ele precisa, né? Então, quando a gente RD cada vez mais força, né, a gente hoje tem um ecossistema de saúde que a gente constrói todo no entorno, né, das decisões dos nossos clientes. E eu espero que realmente isso daqui possa ajudar a gente a desenvolver um sistema através das farmácias que seja mais pró-usuário, né? Que permita que esses usuários, de fato, acessem os serviços e os produtos de saúde da forma que eles entendem e endereçando também para o sistema sempre aquilo que for mais importante de ser tratado no sistema, né? E não necessariamente, putz, estou com uma dor de garganta, vou para o hospital, estou com um problema de intestino, já vou para um laboratório, já vou para um médico. Acho que a gente tem que criar essa camada de autocuidado que venha antes, justamente para a gente drenar para o sistema aquilo que seja de fato necessário, né? E eu acho que é aqui que a gente quer se posicionar e é dessa forma que a gente quer contribuir para o autocuidado dos brasileiros, tá? Maravilha. Eu acho que a gente trouxe para essa tarde aí, para a audiência que está conosco, né, algumas mensagens importantes sobre longevidade e bem-estar no sentido de construir, né, um cenário, um local onde a gente possa manter as pessoas e o setor de saúde mais saudáveis, né? Então foi muito interessante a abordagem da Angélica, né, com relação à questão do regulatório, ao mercado, né, esse percentual de 70% dos clientes hoje de saúde suplementar que estão vinculados a contratos com empresa, e a gente tem uma perspectiva de mudança desse cenário de emprego. Então é fundamental essa construção de pontes e parcerias com o setor público para a gente tratar esse problema de uma maneira conjunta, né, e global para construir esse cenário. O Alberto trouxe também as questões, principalmente dessas mudanças estruturais que precisam acontecer, até mesmo repensando eventualmente cidades, né? A gente tem o
o projeto do Blue Zones, né, que vem discutindo muito essa questão das cidades que são mais saudáveis, não só com relação à questão da mobilidade, mas também com relação à questão do meio ambiente. E essa conectividade que é tão importante, né, para a gente poder também empoderar as pessoas com os seus dados e tornar possível essa jornada aí que tem como trazer uma consistência maior nesse acesso que pode ser ampliado aí com as estratégias que o Bruno trouxe que estão sendo construídas. Acho que foi bem bacana a participação, acho que a gente conseguiu construir um painel aqui super legal. E eu queria passar então para as considerações finais, aí um minuto para cada, né, para a gente fazer o fechamento aqui dessa mesa, desse momento que foi tão bacana. Então, eu quero iniciar nas considerações finais, né, agradecer novamente a Iniciativa FIS e a todos que estão nos assistindo, né, e reforçar, né, acho que o mais importante é a gente entender que saúde ele é um contexto muito mais complexo, que envolve toda uma dinâmica muito maior do que apenas a questão da doença propriamente dita. Então, quando a gente fala de saúde, a gente precisa falar do bem-estar da pessoa do ponto de vista mais amplo e social. E aí, de fato, o Ogata está certo quando ele fala que o mato está alto mesmo. E esse mato precisa realmente chegar a um nível que a gente possa ter uma adesão maior por parte das operadoras, no sentido de tentar buscar essa mudança do modelo para uma coordenação que pense o beneficiário na sua jornada, durante a sua jornada, né? E que esse cuidado seja integral, que ele possa ser resolutivo para o paciente, né? Que ele seja longitudinal, que ele seja humanizado, né? E que a escolha do beneficiário, né, seja algo fundamental dentro desse processo, que ele possa ser ouvido ao longo desse processo, da sua jornada no campo da linha de cuidado dele. E eu acho importante também a gente desenhar as linhas de cuidado da saúde suplementar. É importante a gente entender, as operadoras terem seus processos claros, para que a assimetria de informação seja cada vez menor, dentro da relação com o paciente, dentro da relação com o prestador de serviço, né? E que esses indicadores possam estar também claros e transparentes para a sociedade, para que ela possa ter, né, ali um empoderamento de entender qual é, né, a escolha melhor a se fazer dentro da sua condição de saúde. Então, se a gente puder, no futuro, ter essa transparência de informação, em que a gente possa ter operadoras que demonstrem, né, a sua capacidade de entrega, prestadores que demonstrem melhor a sua capacidade de entrega, que dê transparência aos seus dados assistenciais, qualificação, e que a gente possa trabalhar, né, sempre na prevenção, na promoção, dentro desse processo de organização do cuidado. Eu acho que a gente tem tudo para fazer uma sociedade melhor em 10, 20, 30 anos. Se a gente continuar com essa regra de pensar na fragmentação do sistema e contribuir ainda mais com essa fragmentação, eu não vejo sustentabilidade dentro do sistema de saúde brasileiro, porque o nosso país não tem capacidade de pagamento para isso. Correto. Alberto? Não, eu só mais uma vez agradecer o convite e foi um enorme prazer dividir a sessão com vocês, com o Fernando, com a Angélica, com o Bruno, dizer para a Angélica que o mato tá alto, mas não desanime, né? A gente conta com a sua energia sempre lá na agência, né? E eu acho foi um prazer, fiquei muito contente de dividir essa hora com vocês. E uma última mensagem é que acaba de sair no Archives Cardiology que a saúde agora ela tem um novo componente chamado vitalidade, né? Então, vitalidade é aquela questão da gente ter energia para fazer as coisas, para acordar de dia e ter um propósito, se relacionar com as pessoas. Então, isso cada um vai ter que trabalhar e não vai ser plano de saúde que vai fazer isso. Então, eu acho que a gente tem que promover a vitalidade na nossa sociedade. Tá? Muito obrigado aí
pelo convite e parabéns, Fernando, pela moderação. Foi super bom. Maravilha, obrigado, Alberto. Bruno? Bem rápido aqui, que eu sei quem está estourando o tempo, mas também agradecer de novo o FIS, agradecer aos colegas aqui do painel. É sempre muito bom poder estar falando de saúde, de futuro aqui com vocês. Acho que a mensagem que fica para mim de sentimento dessa conversa eu acho que cada vez mais a gente vê stakeholders do sistema de saúde se alinhando em torno dos temas importantes e daquilo que é a agenda de desenvolvimento desse setor, né? Eu, particularmente, como eu tenho falado, a farmácia é uma parte disso, cada vez mais a gente quer poder atuar nesse sistema para ajudar na busca dessas soluções, no caminho da longevidade e do bem-estar, mas nada disso vai ser possível se a gente não tiver um alinhamento no nível mais amplo do conceito do que é a saúde desse futuro que a gente almeja, né? Onde a gente possa realmente entregar o bem-estar, a longevidade e a saúde para todos os brasileiros. E cada vez mais eu acho que a gente vem, eu pelo menos venho sentindo nas conversas que realmente a gente caminha nessa direção, né? Então, agradecer muito aqui as falas dos meus colegas aqui, que vêm de outras áreas aqui do setor, e dizer que, no que depender da farmácia, da contribuição das redes, sem dúvida nenhuma, a gente vai trabalhar para ajudar a resolver esses problemas complexos que a gente tem hoje. Tá? Então, obrigado, e obrigado você também, Fernando, aí, pela moderação aí. Muito bom poder contar com você, com a gente aqui também. Eu que agradeço. Gente, então, muito obrigado quem esteve conosco aí. Agora a gente volta com o pessoal da FIS. Um abraço.